A paz do Senhor, mulheres restauradas por Deus, mães intercessoras, mulheres abençoadas do Pai. Aqui estamos diante da presença do Senhor para gravar mais um devocional, mais um dia que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos aqui, né, ministrando uma palavra no coração das irmãs, no coração de cada um que vai ouvir, né, esse devocional nessa manhã. E a palavra que eu quero deixar, né, aqui ao nosso coração se encontra em Gálatas 22, Gálatas 4, versículo 22 ao 31. O tema é: seja livre na liberdade que Cristo nos libertou. E eu quero deixar aqui algo muito importante que eu vi nessa mensagem e algo que o Senhor falou no meu coração e que o Senhor possa falar ao seu coração também. Não sei o horário que esse devocional vai chegar até você, não sei o horário que ele vai te alcançar, mas eu oro para que o Espírito Santo ministre ao seu coração, da forma que ele tem ministrado ao meu, ao momento que eu li essa palavra, e que o Senhor possa te abençoar nesse dia. A palavra diz assim: filhos da promessa. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, que essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, que tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que dizer a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Lendo essa palavra, é uma palavra assim, um pouquinho assim, intrigante, né? Quando a gente para assim, para ler, meditar nela, tem uns pontos aí que chamam a atenção da gente, né? Porque quando fala, né, sobre a escrava e a livre, né? Fala Jerusalém, quando fala assim, ó, Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, e a qual é mãe de todos nós. Então a gente vê que Sinai, né? Sinai foi um monte onde Deus deu os mandamentos a Moisés. Dali começou a nascer a lei, né? E a gente sabe que ali em Jerusalém, né, até hoje, tem as religiões que são predominantes ali, né? Que é os cristãos, né? Muçulmanos e cristãos, palestinos, não sei, um negócio assim. Eu até dei uma lida no estudo aqui, mas agora falando aqui a gente esquece. Mas é uma briga, né, entre religiões, a servidão, tipo assim, do pecado. Até hoje muitos vivem, né, ali. Porque a gente vê que os muçulmanos mesmo, eles têm uma regra, o povo vive escravizado, né, naquelas regras de lei, né, que eles precisam seguir para ganhar a salvação, né, não os propósitos deles lá, que eles têm que cumprir para poder ser salvo, né, conforme o que eles creem. E a gente vê que até hoje isso acontece.
né? Não só lá, mas no mundo todo. A gente vê que o pecado ele tem invadido muitos lugares, né? A gente vê assim no estudo que eu estava fazendo essa semana mesmo ali de teologia, né? Na aula que nós estávamos estudando, uma aula assim que foi muito interessante foi quando fala do templo, né? Que existia. Eu não sei falar se é no Islã ou se judeu, se eu não me engano, acho que é Islã, que eles têm uma deusa, né, lá que é Afrodite. E essa deusa, dentro desse templo, tem mil sacerdotisas que servem elas ali. E de ano em ano, né, 2 vezes por ano, as mulheres comuns iam servir naquele templo. E aí a gente vai vendo assim que eles vão cauterizando a mente, né, do ser humano com o pecado de tal forma que as pessoas começam a fazer aquilo normalmente, como se fosse naturalmente, como se fosse normal, né? Viver uma vida de pecado. E Deus ele não nos chamou para viver uma vida de escravidão, né, no pecado, e nem para viver debaixo da lei, né, de homens, mas sim pela graça de Deus. Porque antes, né, a gente era escravo pela lei. Hoje não, hoje nós somos livres, porque nós somos livres porque Cristo nos libertou. A palavra de Deus diz: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então nós somos filhos, né, da promessa de Deus. Nós somos descendentes da promessa que Deus fez, né, para Abraão, mas da promessa que vem através da vida de Isaac, não da promessa, não de Ismael. Porque Ismael foi um filho do pecado, da desobediência. E por que que eu coloquei o tema Seja Livre na Liberdade que Cristo nos libertou? Porque o mundo, hoje, ele nos dá liberdade de muita coisa. Nós somos livres para fazer, para viver, para ir, para pensar, para o que a gente quiser. Hoje, praticamente tudo tem sido liberado. E nós somos livres na liberdade do mundo, da carne terrena. Só que nós não podemos ser livres nessa liberdade. Nós precisamos ser livres na liberdade que Cristo nos libertou. Porque Sara, quando ela toma aquela atitude ali e fala com Abraão: Abraão, toma a minha serva, né? Deita-te com ela para que ela tenha um filho. E nós vamos criar esse filho como se fosse nós e dele vai ser a promessa que Deus fez. Mas não era isso que Deus tinha prometido. Deus tinha prometido a promessa através da livre, porque Sara era livre para estar com Abraão, porque ela era a esposa de Abraão. Agar teve a liberdade de estar com Abraão, porque Sara, né, falou para ele fazer isso. E ele foi e fez. Não esperou o cumprimento da promessa de Deus. E uma atitude errada que a gente tem na nossa vida, ela vai resultar em problemas por muitos e muitos anos. Às vezes a gente para e na hora do impulso a gente faz ali coisas sem pensar, fala sem pensar, e a gente não sabe a gravidade de tudo isso, de cometermos pecados, de fazermos coisas que aos olhos humanos a gente é livre para fazer, mas a gente não sabe o problema que a gente vai acarretar com isso por gerações e gerações. Porque a gente vê que de Abraão descendeu as 3 religiões que são as religiões assim que são predominantes no mundo hoje, que é o judaísmo, o cristianismo e o islã. Então a gente vê assim que o islã foi descendente de Ismael, do pecado. Então é triste a gente ver porque hoje muitos vivem na servidão. Mas por quê? Por conta do pecado. Então a gente tem que ter sabedoria, ser livre para viver, para ir e vir, mas na liberdade que Cristo nos libertou. A gente sentir a alegria de ser livre na liberdade que Cristo nos libertou. Porque eu vejo muitas pessoas que querem ser livre, querem viver a liberdade do mundo. Só que essa liberdade, ela vai nos separar de Deus. Ela vai nos fazer viver uma vida de pecado e servidão do pecado, não servos do Senhor. Quando a gente fala nós somos servos do Senhor, nós somos escravos de Cristo, não quer dizer que nós somos obrigados a fazer tudo que o Senhor nos manda.
Nós somos escravos porque se nós queremos viver uma vida com Cristo, nós queremos viver uma vida de santidade, de santificar a nossa vida, viver uma vida de experiência com Deus e ter o direito da salvação, da promessa que Deus fez, né, a Abraão, lá no passado, e ela discorre até nós, ela vem até nós hoje, nos alcançou essa promessa. Nós precisamos entender e nos alegrar na escravidão que Cristo, na servidão de Cristo. Por quê? A servidão de Cristo não é a mesma servidão do pecado. Porque Cristo, ele nos diz, a minha graça te basta. E mesmo que a gente esteja passando luta, passando por tribulação, passando por perseguição, porque o povo cristão, ele é perseguido. Não tem como a gente servir a Deus e falar que nós não somos perseguidos. Nós somos perseguidos. As lutas vêm, as batalhas vêm. Tem renúncias que às vezes a gente não quer fazer e a gente faz por amor a Cristo. Então, assim, a gente se torna feliz em viver para Cristo. Porque Paulo ele vai falar em um determinado lugar que viver para ele era Cristo e morrer para ele era lucro. Porque Paulo, ele perseguia os cristãos, mas chegou um tempo que Paulo foi alcançado por Deus. E ao invés dele ser perseguido, ele se tornou um perseguidor. Ao invés dele ser perseguidor, né, dos cristãos, ele se tornou, né, perseguido pelo povo, né, que era contra a palavra de Deus, contra, né, que não cria em Jesus. E Paulo, ele fala, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, porque Paulo tinha certeza da vida dele com Deus. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus e ele foi transformado por Deus de uma forma espetacular. Porque a gente olha para Paulo, a gente vê a vida de Paulo, tudo que ele passou para cumprir. O chamado que Deus tinha na vida dele não foi brincadeira. Foi perseguição, foi luta, foi prisão, né? E foi até ser morto por amor a Cristo. E será que hoje nós estamos dispostos a viver essa liberdade que Cristo nos libertou? Será que hoje nós estamos dispostos a pregar aí, falar do amor de Deus? E também, será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades para viver a vontade de Deus? Eu deixei algumas conclusões aqui que eu tive ao ler essa mensagem, que é assim, primeiro ponto, não podemos deixar que sejamos enganados pelo pecado. Porque Sara, quando ela olha para ela, uma mulher estéril, velha, né, em idade, ela olhou para ela, a primeira coisa que vem na mente dela é o quê? Não tem condição nenhuma de eu gerar um filho. Eu sou estéril e além de ser estéril, eu já tô velha. Como que eu vou gerar? E talvez Deus promete algo pra gente tão grande e a gente olha pra nossa estrutura e a gente fala, como que isso vai acontecer? Eu não tenho capacidade de gerar isso aqui. A minha estrutura não aguenta. E às vezes a gente quer fazer com nossas mãos a estrutura para que Deus possa colocar aquilo que ele prometeu. Mas não é assim que funciona. Porque Sara, no momento que Sara fala para Abraão, deita com ela, com a minha serva, e a gente vai ter esse filho, e ele vai ser o filho da promessa. Sara, ela quer fazer a promessa de Deus acontecer. E não é assim que funciona. A gente precisa esperar com paciência, porque vai acontecer. O segundo ponto que eu quero deixar aqui pra gente é sermos vigilantes o tempo todo. O tempo todo nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque o inimigo, ele fica ao derredor, procurando algo, procurando uma brecha, procurando uma falha nossa para ele entrar e fazer, né, arruaça. Porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos viver o tempo todo vigilante, porque o inimigo, ele não tem brincado, ele tem se levantado de uma forma terrível para tragar mesmo, né? E a gente precisa, como filhos de Deus, como servos de Cristo, a gente precisa viver vigilante o tempo todo, para que a gente saiba nos desviar. O terceiro ponto é fugir de toda a aparência do mal, porque como a gente estava até estudando no domingo sobre Eva,
né? O quanto tempo Eva levou ali naquele jardim para pegar aquela fruta e comer? Justo que Deus falou que não era para comer. Porque a Eva talvez ela não fugiu da aparência do mal. Eva ela passava perto, ela olhava para a fruta, ela imaginava que a fruta era uma fruta boa. E o diabo ele olha para nossa vida, ele vê o que que os nossos olhos têm brilhado. Eu olho para algo, nosso meu olho brilha para aquilo ali. O diabo ele nos espreita, procurando brecha para poder entrar na nossa vida. Então a gente precisa estar vigilante, porque naquele momento que a serpente vai ali, conversa com Eva e faz com que Eva come aquela fruta, né? Que muitos falam que é uma maçã, né? Não tem nada a ver com maçã, pode até parecer, mas a gente não sabe a forma da fruta. A palavra só diz que era uma fruta muito bonita, muito vistosa assim aos olhos humanos. Então eu imagino que seja uma fruta assim muito bonita, muito atraente, né? Então assim a gente tem que tomar cuidado, fugir de toda a aparência do mal, porque a fruta era algo aparente, bonito, mas não era de Deus. Não era lícito eles comer aquela fruta, eles não podiam comer aquela fruta, porque Deus falou que não era para comer. Então era pecado por quê? Porque Deus já tinha falado, não come, não pode comer dessa fruta. E ela foi rodeando, rodeando, rodeando até acontecer o ato do pecado. Então que a gente possa fugir da aparência do mal. Se o mal tá vindo, né, como a professora Cláudia falou no estudo, se ele tá vindo lá no Manhuaçu e eu tô aqui, eu já vou começar a correr desde aqui. Eu não vou esperar ele chegar para eu começar a correr. Eu vou sair fora dele antes que algo pior aconteça. E esse tem que ser o nosso posicionamento como cristãos. Eu quero deixar aqui, né, algumas coisas que eu anotei sobre a meditação que eu tive, né, a respeito dessa palavra. Muitas vezes nós não percebemos, mas o mal está a rodear, procurando um espaço para entrar. Temos que estar sempre atentas à voz de Deus e às circunstâncias ao nosso redor para que não sejamos enganados. O inimigo de nossa alma, que é Satanás, está sempre tramando estratégia para nos tirar do foco e da presença de Deus. Temos que orar e vigiar o tempo todo, pois não sabemos a forma que o inimigo pode nos atacar. Mas estando firmes na presença de Deus, nós teremos o livramento da parte de Deus de todas as setas malignas contra nossa vida. Não fugir e nem querer, não fugir e nem querer abreviar a promessa que foi Deus quem fez, porque Ele sabe o tempo e a hora certa de nos entregar cada coisa. Muitas vezes carregamos consequências graves por anos e gerações, por não saber esperar o tempo do cumprimento da promessa de Deus para nós. Devemos vigiar o tempo todo para não ser abortado o propósito de Deus para nós. Essa foi, né, assim, o que eu tive assim como entendimento dessa palavra. Entender, né? O filho da promessa, nós somos filhos da promessa. Se Deus nos prometeu, vamos esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, né? Ele é Deus que cumpre aquilo que Ele nos fala. Então, que nós possamos ter paciência de esperar, né? Porque Sara, através dela não ter tido paciência, talvez nem acreditar na promessa que Deus fez, ela tomou uma atitude que, né, discorre aí até hoje. Então a gente precisa estar atento em todo o tempo para que isso não aconteça com a gente, né? Nós temos que lembrar que nós somos filhos, né, da Jerusalém de cima, né, de Cristo. Nós somos filhos salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Então o preço foi pago, mas nós precisamos caminhar, né, no propósito que Deus nos chamou. Nós precisamos viver uma vida abundante em Cristo, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de conserto, buscar a santificação todos os dias, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus, e que nós possamos tomar essa atitude de nos santificar, de buscarmos ao Senhor dia após dia, para que nós possamos cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas, e que nós possamos ter um dia abençoado, né, na presença de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que essa palavra possa falar no profundo do seu coração. Que Deus possa te dar direções através dessa ministração. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.